Meus amados irmãos de jornada, mais uma vez, namastê. Olha, meus queridos irmãos, eu já falei muitas vezes aqui, eu não tenho vidência, eu não ouço vozes, tudo me acontece a nível de pensamento. E eu estava sentado ali quando Karina começou a cantar Quanta Luz. Eu não posso afirmar, e nem vou fazer levianamente isso, que eu estou falando uma intuição. Mas, da forma que aconteceu, parece que é. Então, que seja um pensamento positivo, se não for uma intuição. E mesmo assim, eu fiquei pensando várias vezes se devia falar ou não. É para falar? Devo falar? Porque primeiro a gente tem que passar por um critério. É bom? Positivo? É. Mesmo assim, é para ser dito ou é para guardar para você? E desde que eu tô, de lá para cá eu estou perguntando, vou falar ou não? Falo ou não? E a resposta sempre tem vindo positiva. Quando Karina começou a cantar, nossa, Quanta Luz, um misto de pensamento e imagem me veio como se a gente não estivesse mais no plano físico que a gente está, mas sim nos umbrais imensos. Abriu-se os umbrais, não só aqui, Brasil, América do Sul, mas do planeta Terra. E por todo canto, sua voz, o dedilhado do instrumento de Gilmar, de Felipe, Rodrigo ainda não estava presente, assim como todos nós que cantávamos, que fazíamos a vez de coro, e mesmo aqueles que não cantavam, mas que deixaram se envolver em pensamento, em sentimento, estavam participando de um fantástico trabalho que acontecia nos umbrais. Porque criávamos ambientação, psicosfera, para que muitos irmãos de planos elevados viessem socorrer irmãos mergulhados nas sombras, nas suas dores, em ambientes terríveis, em condições terríveis, e que aos pouquinhos conseguiam sentir o que há muito tempo não sentiam. Alívio, nem que seja um pouco, esperança. Lembrar que são humanos e são filhos de Deus e que estão apenas em momento equivocado, mas que o Senhor da vida, que nos criou e que nos ama infinitamente de forma justa, sempre aguarda-nos e sempre cuida para que nós possamos ter outra oportunidade. E isso não ocorreu só conosco aqui presente. Os nossos irmãos que estão na rede, que cantaram, ou que simplesmente se deixaram levar em sentimento e pensamento, também estavam fazendo esse trabalho. Para falar a verdade, aqueles irmãos que estão em outros países assistindo, faziam exatamente a ponte para que esse trabalho se estendesse nos umbrais do planeta. E ainda digo mais, aqueles que ainda vão assistir este vídeo e que se puserem nessa condição, estará dando continuidade a esse trabalho, porque ele não se encerrou aqui, quando nós paramos e era de cantar. Não, o trabalho continua, porque a voz dela, as notas musicais, nossas vozes, assim como o nosso bem-querer, vai continuar reverberando. Os nossos irmãos de plano espiritual sabem como revigorar, reviver aquilo que foi criado por amor, desinteressadamente. Então tem eles como renovar, reforçar para que aquilo fique ad eterno, enquanto for da vontade do Senhor, enquanto for necessário e útil a nossos irmãos no plano do sofrimento, das dores. Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Mas hoje, olhando o Facebook, eu não sou muito de entrar em redes sociais, e quando entro, eu procuro ser o mais objetivo possível no sentido de servir. Às vezes colocar um vídeo que vai levar um ensinamento, esclarecimento,
a outros irmãos, e que eles possam também reverberar isso, fazendo compartilhamento. E aí eu li uma mensagem de um irmão que estava no Messenger. Eu não tenho Messenger, né? Ocupa muito espaço, deixo o celular dentro, então eu não tenho. Mas, bom, acaso não é que não existe o acaso, né? Eu abri uma das mensagens que tinha lá, e um irmão de Abril mandou uma mensagem em Abril, falando para mim: olha, eu sei que tu trabalha no Frei Luiz, a minha mãe faleceu há algum tempo, e eu queria saber da possibilidade de receber uma carta dela. Eu lembrei logo do presidente aqui. O presidente comenta que ele trouxe um amigo, e no final ele perguntou ao amigo o que ele achava, e o amigo falou que estava profundamente decepcionado, porque não tinha recebido a carta de uma mãe. Aí ele falou: olha, meu amigo, se você tivesse recebido a carta de sua mãe, quem ia ficar decepcionado era eu, porque eu estou há 10 anos aqui e não recebi nenhuma. Apesar de que ele acabou recebendo recentemente, ele disse. Então, mas eu pensei, me coloquei no lugar desse irmão. O que falar para ele? Como eu, se não conhecesse nada da espiritualidade, gostaria de receber para poder me adequar, entender, tirar proveito. Me coloquei no lugar dele. Saudades da mãe. Não é alguém voltado à religiosidade, mas olha, ele já acredita que existe comunicação entre o espírito, que é possível, e consequentemente acredita que a vida continua no plano espiritual. Esta foi a função das cartas de Chico Xavier, que proliferaram de uma quantidade gigantesca, não só no Brasil, mas no exterior. A finalidade na época era deixar claro, público e notório para nós encarnados, de que existe a comunicação, ela existe, e consequentemente que existe a vida além daquilo que chamamos de morte. Já passou o tempo desse trabalho, apesar dele ainda existir, as cartas ainda existem, mas a finalidade principal dela ter existido foi essa, que fique público e notório, até para aqueles que não conhecem a espiritualidade, não ligam, não têm interesse, como esse irmão, mas que acredita. Ele foi levado a acreditar que existe a comunicação, apesar de não ser espírito, não estar envolvido com isso, não querer saber, mas ele acredita, tanto é que ele tem a esperança de receber a carta da mãe. Então, na época, o papel era esse, deixar público e notório de que existe comunicação, e que existe a vida além. Mas o que dizer para ele? Eu precisava dizer para ele, eu não, ele não respondia ainda, mas ele ia responder que estamos numa fase fantástica. Eu diria a ele que possivelmente ele já conversa com a mãe o tempo todo e não a percebe. Para falar a verdade, isso sempre existiu, essa comunicação sempre existiu. Sabe aquelas vezes que a gente conversa, que a gente faz a pergunta e a mesma responde a pergunta e faz a pergunta, parece que a gente está conversando conosco mesmo, nós fazemos o papel de quem pergunta e quem responde. Muitas vezes não é uma conversa entre nós, mas com alguém, com o mentor, com alguém querido, com o espírito amigo, ou com o espírito adversário. É só você analisar com o coração que tipo de sentimento está tendo nessa comunicação. Aquilo que vem de lá está te causando mal-estar no coração, é um irmão sofredor, um irmão que não está tentando te ajudar, mas que precisa de ajuda. Mas se aquela coisa que te vem te inspira a ser mais tolerante, mais paciente, se te inspira a gostar mais da vida, a querer bem o outro, apesar da dificuldade do outro, a olhar com outros olhos, com certeza é um mentor, ou alguém que é muito querido no plano espiritual, que te quer bem, que está tentando te induzir a isso, mas a gente não leva em consideração. A gente precisa que alguém, um médium, olhe para mim, todo torto, falando com voz estranha, e fale aquilo. Tem que ser um, né? Como eu já vi gente lá na sala 11, diante do médium, e enquanto o médium fala com ele, a pessoa está assim, está querendo ver, perceber o espírito, em vez de prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque a melhor forma de perceber a presença de um espírito é a mensagem, a qualidade da mensagem, a informação que ela traz. Um médico que não te conhece, nunca viu, começa a falar de coisas que você já pensou e foram ditos para você antes de chegar em casa, antes de sair de casa, e que você ouviu no ônibus. E aí você chega, o médico fala a mesma coisa. Olha, coincidências não existem, são aparentes, não existe. Aquilo é confirmação de que aquilo já existe. Só que a gente tem a tendência de, não, tem que ver alguém falar. Aí, não satisfeito, você quer falar com outro médico para ver se o outro médico vai falar a mesma coisa. Depois que é o outro médico. A gente quer consultar com tudo que é espírito. E a verdade que a gente tanto buscava já estava ali na nossa frente.
será mesmo que a gente está buscando a verdade ou querendo matar a curiosidade? Porque se você busca sinceramente essa verdade para encontrar a paz e levar a paz aos seus, assim que ela chega, o que você deve fazer? Chegou, você usa, não é isso? Use, é sincera a tua busca? Você está sinceramente buscando essa paz, essa mudança? Ela chegou, e chegou dessa forma, que tem uma aparência de coincidência, mas não existe coincidência, não existe o acaso. Bote em prática para ver se ela realmente é o que você precisa. Você vai ter certeza se aquilo veio de um plano elevado para te ajudar e é o que você precisa ou não, porque aquilo vai se resolver na medida que você põe em prática. Então nós estamos agora nesse momento, principalmente experienciando isso dessa forma. Nós estamos na transição no mundo de expiação e prova para regeneração. Na regeneração, haverão menos e menos representantes religiosos de Deus para nós. Isso já é assim no plano, na casa espírita. Não existem sacerdotes. Somos irmãos necessitados que chegamos um pouquinho antes. Para falar a verdade, nós conseguimos internação. Todos nós que estamos de branco trabalhando na casa, conseguimos internação. Estamos internados para se tratar. Mas somos aqueles internados fanfarrões que já estamos na enfermaria já 3, 4 meses, já conhece tudo. Então o irmãozinho que vem chegar, a gente já conhece. Ó, cuidado com essa enfermeira, ela é meia grossa. Ó, a hora do lanche bom é esse. A gente simplesmente está recebendo e auxiliando aqueles que estão chegando com aquilo que a gente já conhece, pelo tempo de envolvimento. Mas nós estamos em tratamento também. Não existe sacerdote, existe uma hierarquia administrativa, porque no plano físico existe essa necessidade. Mas pelo que eu tenho visto nessa casa, uma relação fraterna, que passa sutilmente por questões de ordem hierárquica, que nem são notadas, dado o carinho, a forma fraternal com que se relacionam, se veem, se quer bem, e com quem estão empenhados em trazer o melhor do coração para o serviço. Disciplina consciente. Para falar a verdade, quase não há cobrança. Ó, tu não está fazendo isso, tu não está fazendo isso, tu não está fazendo. Não, é disciplina consciente. Porque todos estamos envolvidos para fazer o melhor possível. Porque isso é que é aprender a amar e o servir. E o entendimento para melhor amar e servir é o que traz o esclarecimento. Isso é fantástico. Esse é o momento agora. Preste atenção naquilo que passa em sua mente, nas conversas que você tem consigo mesmo. Pode não ser uma conversa consigo, existe um momento que você fica reflexionando sobre você mesmo? Sim, mas preste atenção, porque há coisas que não são do seu pensamento, do seu entendimento, que chega. Aí você fala, meu Deus, eu sou fantástico em descobrir isso. Não, possivelmente um mentor, a sua mãe, o tio, ou quem te ama, ou quem te administra, quem te acompanha no plano espiritual, está ali naquele momento. E isso vai levar a gente a aprimorar essa sensibilidade. Eu fico pensando, poxa, eu gostaria tanto de evidência, de ouvir a voz. Mas olha, não ver e não ouvir só me dá uma saída. Aumentar minha sensibilidade e o discernimento para o pensamento, para poder distinguir o que é meu pensamento e o que está vindo de fora. O que é de um espírito amigo que me quer bem, ou de um irmão sofredor que está querendo me atrapalhar, mas que no fundo precisa de ajuda. E aí eu ponho em prece, e na mesa aqui eu procuro chamá-lo para que ele possa receber esse auxílio. Mas isso é um atributo meu só? Só eu sou filho do Pai nesta terra? O reino de Deus está em vós, disse o Mestre. Brilhe vossa luz. Então isso é atributo de qualquer um de nós. Comece a pensar nisso. Há espíritos na terra agora que já estão no processo de regeneração. Não vamos esperar entrar a regeneração para começar. Não, já conseguiram pelo esforço que têm feito para se regenerar, para se... Não, redenção nossa. Para corrigir o erro do passado. Pelo esforço que tem sido feito, já em vidas, já estão em processo de regeneração agora. E o que vão implementar para que os outros que ainda não estão consigam, à medida que eles, sinceramente, com todo amor, se põem a levar isso que ele já está vivenciando para o outro. Porque não tem coisa mais maravilhosa. É muito maravilhoso quando eu tenho minhas experiências internas de amor sincero,
acompanhado do entendimento. Olha, não há coisa sobre a face da terra que se aproxime desse tipo de vivência. Agora, a outra coisa que se aproxima disso é quando você vê o outro irmão na mesma experiência. Eu tenho vivido isso na Sala 11, eu tenho vivido isso no Lar de Frei Luís. Irmãos que chegaram com as piores dores, se achando a pior das pessoas, mas que começaram a viver, encontrar vida interior, em meio a dores tremendas. Já estão vivendo essa vida interior espiritual, e no mundo, enfrentando as dores, se redimindo. Já está acontecendo. E tem irmãos então que chegam, que estão se tratando, em condições muito precárias, externamente, mas que vêm falar de coisas para mim, que me tocam profundamente. Às vezes me fazem perguntas, que ao tentar responder, para tentar responder, eu preciso olhar pelo ângulo dele. Eu vejo coisas que eu, com todo esforço, não tenho visto. O irmão me pergunta uma coisa, julgando-se incapaz, profundo desconhecedor, e ele faz uma pergunta. Aí, para poder tentar ajudá-lo, eu me coloco no lugar dele, para ver o ângulo que ele está olhando. Quando eu entro, eu vejo coisas que eu mesmo, com tanto tempo de espiritualidade, não vejo. Ele é uma bênção para mim. Será que ele sabe disso? Será que ele consegue se ver nessa condição? Porque se ele tivesse essa ideia, essa compreensão, olha o quanto ele podia fazer por ele mesmo. Porque quem está fazendo por si mesmo, vai deixar de precisar de ajuda, mas será de grande ajuda para outros. Nem todos irão vir para o Lar de Frei Luís. Não. Imagine o Rio de Janeiro, quarta-feira, fechar e todo mundo vir para o Lar de Frei Luís. Isso é possível fisicamente? Não. Mas onde ele estiver, diante da clareza e o entendimento que ele está, ele será uma extensão do Lar de Frei Luís. Porque onde existe amor, compreensão e esforço por viver o Evangelho do Mestre, que é o que essa casa faz, lá estará a extensão do Lar de Frei Luís, principalmente se você conhece a casa e tem um carinho por ela. E, é claro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, não disse o Mestre? Alguém duvida disso? Acha que foi demagógica a expressão dele? Não. O irmão me fez uma pergunta recentemente. Olha, Dilon, e se eu estiver sozinho? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ué, então como é que pode? Jesus falou 2 ou 3. Como eu sozinho terei a manifestação do Mestre? Eu falei, quem disse que a gente está sozinho? Quando é que nós estamos sozinhos? Vá ver o que Kardec pergunta sobre a presença dos Espíritos na nossa vida. Então, quando você sozinho no plano físico, pensa no Mestre, com certeza alguém afim contigo e com o Mestre, que possivelmente já te acompanha, estará logo contigo. Então tem 2 ou 3 e possivelmente muito mais que você não percebe. E ali você estará servindo, porque você se torna canal. Os espíritos precisam encarnar, sabe por quê? Porque a gente doa força vital, porque quem está em corpo físico tem uma força vital que chega ao irmão no plano dos umbralinos, muito materializados, e essa transfusão de fluido vital sadio, já que a gente está tentando o bem, nos esforçando na prática do bem, é um fluido mais sadio. Isso ajuda a despertá-lo, despertar o sentimento positivo, a vontade de rever de novo o parente, aquele que está em ódio, perseguindo alguém, porque botou isso na cabeça. Lembra que já amou um dia sobre a terra, que no meio dessas jornadas de sideral, que a gente não sabe nem quanto tempo, ele já amou. E aí, aquela casca grossa, insensível, dura, toma um choque, porque é a partir do sentimento bom que a gente começa a lutar contra as imperfeições e contra os equívocos de nossos egos, de nossas personalidades. E aí começa a volta. Olha, meus irmãos, esse momento que nós estamos, a gente sabia que estaria na Terra em meio à transição, num momento crucial e difícil. E sabíamos que a gente ia encontrar as nossas compulsões, ou seja, lá o problema que a gente tinha. A gente sabia que ao encarnar, a gente ia se encontrar de novo para resolver isso. E sabe por que a gente pediu? Porque a esperança era de que essas aflições aqui fizesse agora pela primeira vez, depois de uma longa jornada como espírito, buscar o Mestre, a luz, o bem, o amor, que a gente não buscou em momento nenhum, em vida nenhuma, porque estava sempre buscando fora.
o tesouro, o dinheiro, a mulher do outro, o homem do outro, a terra do outro, o domínio sobre o outro, e só se enterrando. Então a gente sabia que ao voltar na terra, nesse momento agora, da transição, que essa aflição seria bendita, porque essa dor levaria a gente a buscar e questionar as nossas escolhas. Bem-aventurados os aflitos, não disse o mestre? Foi por isso que ele quis dizer bem-aventurados. Eu, quando lia isso, eu não entendia. Como bem-aventurado é o aflito? O aflito está mal, está sofrendo, como é que ele é bem-aventurado? Ele é bem-aventurado porque ele está tendo a grande chance, a encruzilhada na jornada, que pode fazer ele pela primeira vez buscar agora o Senhor da vida, o bem, a luz, a origem, o sentido da existência daquele que nos criou, que criou-nos para amar e para servir e compreender. Isso é um choque para a gente. Então sejamos gratos pelas aflições, mas vamos agora pular para o lado certo, porque se você está na aflição e resolve repetir, buscando coisas piores ainda no mundo para poder resolver isso, então vai ficar para outra encarnação. E esperemos que continue sendo encarnações na Terra, porque já que estamos em transição, alguns irmãos não ficarão na Terra, vão ter que continuar essa oportunidade em outros mundos. Essas aflições, esses momentos cruciais são sagrados. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, conheceu Jesus pessoalmente na Terra. Olha só, na figura de Públio Lentulus. Quem leu há 2000 anos sabe que ele foi ter com Jesus, curioso. Ele estava inclusive envolvido com um inquérito que ia julgar Jesus. Ele foi ter com Jesus. E falando com as minhas palavras aqui que eu não lembro, é muito lindo, eu sou muito pequeno para tentar agora repetir aquilo que Emmanuel e Chico colocou no papel. Tem um momento que o Cristo olha para ele, estende a mão e diz assim: dai-me tua mão e poupe séculos de sofrimento. Ele se recusou. Ele se recusou. Ele até hoje fala como isso bate em sua consciência. O mestre, o Senhor da vida no planeta, lhe deu a chance de ele dali, naquele momento, iniciar um longo jornada em direção ao amor e à verdade. E por egoísmo, por orgulho, por vaidade, ele recusou. E ele cita até hoje que isso está como um espinho na consciência. E ele corre atrás de corrigir isso. Com certeza essa lembrança, durante esses séculos todos, tem feito ele se empenhar. Porque toda vez que ele esmorece, toda vez que ele balança, ele lembra: meu Deus, eu perdi a grande chance, não posso perder outra. E eu agora talvez não tenha outra chance de vê-lo estendendo a mão falando. Então eu vou correr atrás até ser digno de mais uma vez ver a mão dele estendida. Eu quero merecer a mão estendida que um dia eu recusei. Com certeza ele está fazendo isso. Então, queridos irmãos, que essas dores pelo qual passamos seja a grande nossa escolha de agora voltarmos para a luz, para a busca da nossa origem divina e viver lá no mundo, amando e compreendendo. Fácil? Não. Mas a gente vai ganhar só o universo inteiro por esse esforço. Vale a pena? Já ganhamos a imortalidade, assim quando fomos criados. Não é uma bênção? Mas até há pouco tempo a gente não sabia que tínhamos a imortalidade. Tínhamos. E tem muitos que ainda não acreditam nisso. Já é uma bênção sermos capazes de acreditar e compreender que isso é uma verdade, que somos imortais. Façamos por onde sermos esses imortais? Filhos da luz, vivendo essa luz no mundo. Olha, todos nós nesse mundo somos... Eu penso que o retorno de Jesus à Terra, essa é uma visão pessoal minha, tá? Não será, como muitos irmãos pensam, aquela mesma personalidade de Jesus, um único indivíduo vindo à Terra, seja do céu ou como for. Na minha visão, o retorno dele será através de cada um que estiver vivendo o seu evangelho de amor e de compreensão. Nós somos a porta. O retorno dele será através de cada um de nós, até que todos nós sejamos a manifestação dele, cada um a nosso modo, cada um com o nosso colorido, com a nossa forma de amar, pensar e sentir. Então, olha, meus irmãos,
Vamos diante dessa porta, vamos em direção a essa porta, porque o mestre já está parado diante da porta do outro lado. Sempre esteve presente, pacientemente, tolerantemente, com muito amor, está aguardando do outro lado da porta. Quando a gente bota a mão da maçaneta, se não temos força para virar, do outro lado, com certeza, Ele está virando conosco essa maçaneta. E se ao abrir essa maçaneta, abrir essa porta, não tivermos força ainda para abrir, você pode ter certeza, percebendo o nosso querer sincero, Ele empurra. E aí, queridos irmãos, estando ela aberta, o Mestre estará no mundo através de você, através de nós. E aí estará o retorno dele. E isso levará outros irmãos a querer também ser a porta e viver isso. Porque eu posso falar das minhas experiências aqui, mas nunca será o mesmo para quem ouve. Só eu sei o que eu sinto, o que eu passo. A experiência pessoal não pode ser transferida. Mas estimula o outro, porque o outro nasceu com essa mesma natureza, para viver essa mesma coisa, essa mesma experiência. Dizem que no norte, na América do Norte, quando os gansos selvagens migram de um país para o outro, que os gansos domésticos começam a correr. Quando eles veem aqueles montão de gansos selvagens cruzando o céu, os domésticos começam a correr, querendo voar. Por quê? Se domesticaram, se permitiram depender do homem, ou depender seja lá do que for, que cortaram ali as asas e impediram eles de voar. Mas qual é a natureza deles? É voar como os outros. Então, apesar de ter cedido a essa forma antinatural de viver, quando ele vê aqueles irmãos que vivem plenamente a vida que a natureza preparou para eles, que é o de migrar pelo céu, eles correm desesperados pelo chão querendo decolar. Não somos nós? Ao vermos um filme Irmão Sol e Irmão Lua contando a história de Francisco de Assis, não choramos, não ficamos tocados e emocionados, pensando como é viver isso, como seria maravilhoso. Irmã Dulce não toca na história dela. Divaldo Franco, quem não viu o filme de Divaldo Franco e não chorou, não se emocionou? Quem não viu a história de Chico Xavier e não se emociona? Sabe por quê? Nós somos esses gansos domésticos que nos deixamos nos domesticar por nossa ignorância, por nossas vaidades, por nossos interesses materiais. Mas a nossa natureza é voar em direção à luz, amando, compreendendo e servindo. Meus queridos irmãos, eu desejo a todos vós, presentes, encarnados ou não, através das redes, que vocês alcancem aquilo que eu tenho buscado e vivido com tanta alegria, e que essa casa me oferece, e a quem eu sou muito grato, aos dirigentes que me dão a oportunidade de falar, ao querido Frei Luiz e o senhor Dali Rocha Lima, que trouxe a matéria, esse trabalho fantástico, que é oportuno para tantos encarnados e desencarnados. E eu faço votos que todos vocês aproveitem a oportunidade. Muito obrigado pela atenção, meu irmão. Namastê. Obrigado, Dilon. Uma música, por favor.